Você imagina agora o homem que viveu 365 anos, representando cada ano da sua vida, um dia do mês, do ano. Enoque andou tão profundo com Deus, que não tinha um dia da vida dele que ele não estava rendido à presença de Deus. Não tinha um dia da vida dele que ele não estava em conexão com o reino dos céus. O que fez Enoque andar com Deus? E a Bíblia agora diz que não se viu mais. Ninguém achou mais Enoque. Um dia foram procurar Enoque, cadê Enoque? Enoque havia sumido. Ele desapareceu. Porque Deus o tomou para si. Esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Nós estamos numa urgência muito grande nesses últimos dias da terra, irmãos. Estamos numa urgência de pessoas que andem com Deus. Muitas pessoas querem muitas coisas de Deus, mas somente os que andam com Deus podem servir a Deus. Nós estamos precisando de pessoas que sirvam a Deus, que estejam disponíveis ao serviço do Altíssimo, que ande com Deus. O que significa andar com Deus? O que significa para você andar com Deus? Não existe outra maneira mais profunda de andar com Deus a não ser através de uma vida de oração. Você anda com Deus de joelho no chão. Você anda com Deus quando você está rendido a Ele, encurvado ao mandato da oração. Na época de Jesus, foi uma época, uma das mais gloriosas que havia na face da terra. Era o início de um período muito glorioso para a nação de Israel. Era uma junção muito poderosa com Roma. A religião farisaica era a religião mais poderosa, uma das mais influentes que existia no mundo. No mundo. E foram eles que perseguiram profundamente o apóstolo Paulo, os judeus, os fariseus, principalmente os fariseus. Os fariseus eram os homens mais dotados de inteligência daquela época. Eram os homens mais letrados, mais capacitados que existiam para ser líderes religiosos. Eram os que mais oravam e os que menos tinham oração. Eram os que mais falavam de oração, mas eram os que menos viviam as suas orações. Eram os que mais pregavam, mas eram os que menos viviam. Tem algo para me falar para você? Você permite eu falar para você? Nós estamos numa era muito evoluída na Terra. Nós temos visto a evolução das igrejas. As igrejas estão crescendo em grande massa sobre a face da terra. Hoje existe ministério que tem milhões de membros, como a igreja da Coreia do Sul. As maiores igrejas do mundo não estão no Brasil, não estão na América. Estão entre Ásia e África. As maiores igrejas do mundo estão na Ásia e estão na África. As maiores igrejas do mundo. E incrível que pareça que elas estão no meio aonde a maior repressão contra o evangelho existe. Elas estão lá. Existe um indiano, esqueci o nome dele, eu conheço dois, um profeta e um apóstolo indiano. Eu não consigo falar o nome dele, que é muito difícil. Esse indiano, ele veio no Brasil. Ele foi ganho para Jesus. Ele veio no Brasil dar um testemunho. Que logo após a conversão dele, ele começou a se tornar um ganhador de alma. O Senhor acendeu uma chama na vida dele tão poderosa, que aquele homem se entregou à oração fervorosa. Ele, em pouco tempo de ministério, ele ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus. 1 milhão. Isso, eu estive em uma conferência onde falavam dele, há mais de 7 anos atrás. A Índia era para ser o maior país cristão do mundo. E o país mais poderoso, o evangelho mais poderoso era para ser na Índia.
Há uma chave, há um segredo que está oculto entre grandes impérios de idolatrias que existe lá. Por que o inferno lutou tanto na África e na Ásia? Porque sabe que o tipo de fé que eles têm, aqui não tem. Aqui é raro, é escasso. A fé do ocidental é diferente do oriental. Aqui, as pessoas querem algo palpável, querem algo para sua barriga, querem algo para o seu bolso. Lá, eles querem algo para sua alma, eles querem para o seu espírito. Há uma coisa interessante que no continente asiático, principalmente os países perto da China, eles têm uma média de vida de 120 anos de idade. A média deles é 120 anos de idade. Enquanto no Brasil e na América é 70 anos de idade. Um dos motivos é porque eles jejuam mais do que a gente. Eles não comem besteira como você come besteira. Eles não têm a industrialização de alimentação como tem na América Latina. A América Latina era para ser muito poderosa, mas ela é muito escrava e refém dos seus próprios desejos. Ela é refém da sua própria criação, da sua tecnologia. Ela é refém do seu mundanismo. A grande diferença, o porquê o Brasil ainda não viveu um grande avivamento, está sendo tratado e vai ser tratado na dor, até que nasça o avivamento não vai vir na euforia. O negócio de euforia está acabando. O avivamento ele vai vir através de uma grande conscientização que nós vamos passar dos últimos dias e agora em diante. E provavelmente o avivamento vai ser a última coisa a acontecer antes da volta do Senhor Jesus Cristo. A última coisa, e quando eu digo última, vem o avivamento e já vem o arrebatamento. Nós estamos num percurso onde Deus está tratando com a igreja a nível mundial. Mas a grande diferença é que a América Latina está iludida com as redes sociais, está iludida com seus grandes templos luxuosos e com as suas riquezas, bem diferente do continente da Ásia. Quando você chega na Coreia do Sul, onde tem as maiores igrejas do mundo, é na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma potência a nível mundial na evangelização e missões. Um país que foi devastado pelas guerras, devastado. Era um dos países mais pobres e miseráveis do mundo. A sua população foi reduzida por causa das grandes guerras que houve naquele continente. Mas os pouquinhos se uniram. A unidade da Coreia do Sul trouxe a eles um despejar de uma graça tão gloriosa, que eles não colocaram uma barreira de denominação, é pentecostal, é assembleia, meu ministério do fulano de tal, ministério daqui, essa maldita vaidade que tem pelo Brasil. O que eles levantaram? Um altar poderoso a nível nacional de oração. Todas as igrejas da Coreia do Sul, todas, independente da sua doutrina, independente da sua axiologia, independente da sua teologia, independente se tu é pentecostal, neopentecostal, não pentecostal, batista ou tradicional, todos têm um mandato: oração. Eles oram às 5 horas da manhã, todos os dias, há anos e anos e anos. E essa unidade de oração, essa aliança, trouxe sobre eles um manto de oração tão poderoso. Vocês sabem que de lá vem a igreja, a grande Assembleia de Deus do David Young-Por, né? David Show, né? Que ele mudou de nome acho que 3 vezes. Veio falecer agora. O homem que tinha a maior igreja do mundo. Milhões de membros. Ele tinha uma montanha, tem até hoje, a montanha de oração. Aonde você vai se converter, você tem que ficar em jejum 3 dias, dentro de uma salinha, trancada, lá em cima do monte, onde ninguém te ouve mais, você é trancado ali dentro, e a luzinha acende. Você fica 3 dias em jejum, dentro daquela salinha com a sua Bíblia.
Depois de 3 dias de jejum, você sai, você recebe o batismo com o Espírito Santo. 3 dias. Se falar para a pessoa jejuar um dia, já está morrendo. Sabe por quê? De tão viciado que vocês estão pelas indústrias, pela alimentação. De tanto demônio que assola a alma de vocês, o corpo de vocês. Se eu vou falar de saúde, quem é que tem saúde, irmão, aqui? As pessoas não têm saúde. Se você não tem saúde, você não vai ter uma vida plena de oração, vai ser difícil para você. Se você não abnegar um pouco os desejos da sua carne, andar com Deus, significa abandonar os nossos desejos a nós mesmos. É um abandono profundo do seu orgulho, do seu ego. É um abandono profundo de si mesmo. É uma luta contínua para nós permanecermos na sua presença em tempos bons, tempos ruins. Nós não somos abalados, não somos removidos dessa presença. É uma decisão profunda do seu coração que você vai ter que tomar na sua vida. Se você quer ir longe, ou você quer terminar a sua carreira do Evangelho, se você quer ser arrebatado, eu quero dizer para você, sem oração é impossível isso. Se você não ora, você não se santifica. Se não tem oração, não tem santidade. Se não tem oração, não tem comunhão com Deus. Se não tem oração, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus. Talvez você tenha mais compromisso com a igreja do que com Deus. Esse é o seu problema. Que quando a igreja te contrariar, você pode ficar ofendido até com Deus. Mas quanto tempo você tem que ser relacionado com a igreja, com a organização, com o homem, e seu relacionamento com Deus? Até quando o Espírito Santo está te esperando? Esperará você para levar você às águas mais profundas da presença do Altíssimo. Criamos tantas barreiras na nossa mente, irmãos. Porque eu sou velho, porque eu me converti há muito tempo, porque eu fiquei muito tempo em idolatria, não porque eu pequei demais, não porque isso, é porque aquilo, tá. Então você não pode ser salvo. Se você não pode se entregar a Deus, então você não pode ser salvo. Se você diz para você mesmo que você não pode ter comunhão e intimidade com Deus, que não é para você, então salvação não é para você também. O reino eterno não é para você, então. É para todos, irmãos. A porta é para todos. A condição é igual para todos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Entre no novo nível de um relacionamento com Deus mais profundo. Nós estamos numa era que não sabe mais o que é oração, irmãos. Nós estamos na era de movimento de homens celebridades. Estamos transitando agora de um quebrantamento. Deus está levantando homens fortes para quebrar essa idolatria religiosa a homens de celebridades, a homens de poder econômico. Nós estamos numa guerra. Porque os homens aprenderam a construir seus grandes templos, encantar as pessoas. Quer dizer agora que a pessoa é santa por causa do templo que ela entra. É vocês que santificam o altar. Vocês têm que santificar a vida de vocês. Eu estou falando sério com vocês. As pessoas estão se iludindo com suas mídias sociais porque tem milhares, milhões de seguidores, achando que são algum grande profeta, algum grande apóstolo, alguma coisa assim, sabe? São profanos, irmãos. A maioria é profano. A maioria está carregando maldição para si mesmo e vão ser julgados nos últimos tempos. Deus vai abalar isso tudo, vai acabar. Tem uma hora que vai vir um abalo de Deus, vai abalar, o Senhor diz, vou abalar todas as coisas. Tudo vai ser abalado nos últimos dias. Nada é incerto. E as pessoas que estão se agarrando a essas paredes enganosas, sem fundamento, vão cair junto com elas. Estão se agarrando às suas influências sociais, estão se agarrando aos seus coaches, estão se agarrando aos seus templos, estão se agarrando ao poder econômico, estão se agarrando a tantas coisas, estão tadinho. Mas eu quero saber aonde tem homens e mulheres que vivam de oração. Aonde tem? Com todos os seus alcances, suas mídias sociais, o traficante vai entrar lá para ficar ouvindo ele? Não. A prostituta vai entrar? Não. Uma pessoa que está passando fome, que tem nem celular no Nordeste, vai ver eles? Não. Tem muita obra para ser feita, as pessoas estão iludidas com mídia social. Estão amarradas ao espírito da ganância e da cobiça. Estão cobiçando influência para ganhar dinheiro, para ter influência, para dizer que é poderoso. Meu querido, isso não me encanta em nada. Eu não me encanto nem que eu tenho. Deus vem me tratando durante tantos anos, não deixou fazer nada nem do que Ele queria que eu fizesse.
Ele falou, no meu tempo eu vou fazer, você vai estar com o coração preparado para isso, e não vai se iludir com isso. Esses dias atrás eu me levou um espírito, eu falava com pessoas influentes de mídias sociais, e falava assim, não se encante com isso. Vocês estão achando que ter seguidores significa cumprimento de propósito, vocês estão muito enganados. Eu sei ser conhecido por ninguém, eu morava numa favela, uma comunidade pobre, andei na França, fui para a Alemanha, Portugal, preguei na Suíça, preguei em vários lugares pobres. Expulsei muito diabo, curei muitos enfermos, e a obra de Deus foi feita. Cruzados dentro da Alemanha, pessoas que nunca me viram na vida. Quando me viram falar que era um homem de Deus, acreditaram, um carinha magrinho. Eu não tinha nem essa aparência que eu tenho aqui hoje, irmãos. Eu era muito esquisito, muito feio, mais feio que eu era hoje, que sou hoje. E Deus usava essas pessoas, e cruzado, fazia cruzado no meio dos católicos alemães. Fizemos cruzado no Nordeste. Quem nos conhecia, mano? Ninguém, irmãos. Propósito se desata na entrega, no id. Ele fala, ide a todas as nações. Os preguiçosos gospel, eu gosto de ficar sentado atrás de suas plantoninhas, fazendo seus videozinhos. E as pessoas estão morrendo na Ásia, estão morrendo. Eu estou sempre clamando, Senhor, me dá a Ásia, me dá a África, me dá o Nordeste, me dá finanças, me dá condição de eu ir aos povos e nações, porque eu quero estar lá. Não é para fazer videozinho bonitinho, não. É para expulsar os principados, os tronos, tirar o império da feitiçaria, da morte. Em espírito, profeticamente, você sabe onde eu estou pregando hoje? Sabe onde eu me vejo com meus sonhos proféticos, as lutas que eu tenho às vezes em espírito? Eu estou dentro do Paquistão. Daqui a pouco já vai acontecer. Nós vivemos primeiro uma dimensão dentro do espírito, depois ela se desata no terreno. Tudo que você já começa a ver no espírito já está decretado. Decretado. Eu lembro quando nós estávamos numa onda de milagres poderosos no Nordeste, o Senhor me levou em espírito, eu vi o trono do Cordeiro. E depois o Senhor me deu acesso ao desígnio dos grandes milagres. Eu vi uma multidão de espíritos, de pessoas sentadas de branco. E aqueles espíritos, aquelas pessoas levantavam, uns tinham os olhos tortos, problema na perna, problema no ouvido, todo tipo de problema. E todas aquelas pessoas já eram designadas a ter curas e milagres, porque o Altíssimo já tinha designado a dimensão do espírito. Então, nós ministrávamos sobre massas de pessoas no Nordeste, todos os tipos de curas e milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque nós acessamos o desígnio no Espírito. Você começa e termina no Espírito. Aquilo que você é capaz de ver dentro do seu coração, do seu Espírito, você vai ser capaz de manifestar e ver manifestado nessa terra. Há uma aliança que Deus está chamando a gente. Amanhã nós estamos entrando numa luta, numa guerra e numa dimensão de uma glória. Não contra o inferno, contra os demônios, contra a nossa carne. Com Deus. É tempo de você ter uma batalha em oração, até que você vença. E aprenda a prevalecer diante de Deus, na sua presença em oração. Jacó teve uma luta a noite inteira com o anjo do Senhor. Até que antes do amanhecer, a criança falou, já está amanhecendo, eu tenho que ir. E Jacó prevaleceu a madrugada inteira em oração. Se tornou um príncipe de Israel, o príncipe de oração. E Deus mudou a história, a vida, o nome de Jacó para Israel. Porque lutou com Deus como homem e prevaleceu. A única maneira de um homem prevalecer diante do Altíssimo é de joelhos no chão. Só tem uma luta que Deus se rende a você. É quando você ora, quebrantado e luta, até que você conquiste o coração dele e fala, você realmente quer, você realmente me ama, você realmente está decidido à sua fé. Só tem uma luta que Deus cede ao homem, que ele entra junto com você, é a luta da oração. Quantos anos eu passei minha vida em oração? Quantos anos lutei em oração? É na oração que Deus ele vai forjar o seu caráter espiritual. Tudo existe uma dimensão que nós temos que lutar para entrar. A oração ela é uma dimensão que depois que você entra dentro dela, você começa a descobrir as riquezas que existem ali dentro. A unção da oração, a glória da oração, a comunhão da oração, a intimidade da oração, as revelações que estão dentro da dimensão da oração. Quando Deus nos abre o portal da adoração, entramos em espírito para dentro dessa dimensão. Uau! É glorioso!
Quando Deus nos abre a dimensão da palavra, entramos para dentro dessa dimensão, vamos extrair a glória da palavra, a unção da palavra, o poder da palavra, a intimidade com Deus na palavra, a voz de Deus na palavra. Quando você está na dimensão da oração, você tem a voz de Deus dentro da oração, mas quando eu estou na dimensão da palavra, eu tenho a voz de Deus dentro da palavra. Quando eu estou na dimensão da adoração, eu tenho a voz de Deus aqui dentro dessa dimensão tão gloriosa da adoração. Aleluia. Deus, ele se revela em várias dimensões para você. Quando nós entramos para dentro da dimensão do profético, do ministério profético, ouvimos a voz de Deus em outro nível, outro tipo de voz. Ouvimos a voz da dimensão do profético, Deus profético, que revela o segredo do coração dos homens, nos dá habilidades espirituais, transitamos para outros tipos de dimensões, temos outros recursos espirituais. E você? Tudo se inicia na oração. Deus, ele tem portas para abrir na sua vida poderosas. Mas esses últimos tempos, segue meu conselho que eu vou falar para você. Não tem mais tempo para brincar de profetizar dentro das igrejas. Ou vamos se agarrar ao fundamento eterno e se alicerçar sobre a palavra e o ministério da oração. Ou nós não poderemos suportar o que está chegando nas nações. O ciclo está fechando. Praticamente em quase todos os continentes estamos tendo guerras. Guerras travadas, violentas. Estamos no maior tempo de morte, o maior tempo de mortandade sobre a face da terra. É um tempo de muita morte. É um tempo de muita morte. No mês de novembro para dezembro abre o portal do Hades. O inferno, ele abre a boca para tragar as pessoas, muitas vidas nesse mês. Nós temos que tomar muito cuidado com alguns tronos. A nossa guerra, irmãos, ela já mudou, você não está percebendo isso. Vocês não estão mais guerreando, meu queridinho, com coisas pequenas. O que estava muito distante agora está muito próximo. Em 2018, eu lembro que nós tivemos um acampamento e eu tive uma experiência terrível numa madrugada. Um dos nossos irmãos que estava conosco na equipe tinha entregado uma profecia para mim e falou assim: apóstolo, eu via descendo aquele espírito de Abaddon, Apolion, para aparecer para você. Eu vi aquele espírito. Toma cuidado. E numa madrugada, Deus me levou um espírito e eu vi ele descendo sobre um leão. E desceu o trono da morte dos últimos dias da terra. Ele não podia chegar perto de mim, mas eu fui levado para uma dimensão de um inferno, de ver tanta morte na minha vida. E foi exatamente naquela mesma época, se eu não me engano, agora vou encaixar a data, se foi 2018, 19 ou 17, eu não me lembro. Mas foi a época que teve o acidente Brumadinho, que morreu milhares de pessoas. Eu fui levado para dentro daquela dimensão, só que eu não entendi que era lá. Eu vi muitos corpos, tudo ensacados. Eu andava em meio, aquele anjo me levava, eu andava no meio daqueles corpos mortos, dentro da dimensão do inferno. Depois eu vi esse espírito chamado Apolion, Abaddon. Ele apareceu num leão e descia todo armado dos céus. Ele descia do cosmo, dos lugares altos. E depois o Senhor me revelou que haveria principados e forças malignas. Aí eu fui levado em espírito para ver os tipos de espíritos que mataria, destruiria essa geração com depressão, traria suicídio. Eu vi os jovens pulando as janelas, o corpo deles esmagando no chão. Eu vi aquilo diante dos meus olhos espirituais. Eu estava em espírito. Eu lembro dentro daquela dimensão, daquela guerra, quando eu vi aqueles jovens pulando, dos prédios se matando, aqueles demônios que eram lançados sobre a face da terra para matar essa geração. Eu vi um corpo de um jovem caindo. Quando ele batia no chão, eu descia com ele, juntinho com ele, para dentro da dimensão do inferno. Eu via onde ele descia. Quando batia o corpo estraçalhava de sangue no chão, a alma já descia para dentro do inferno. Eu vi ele caindo dentro do abismo, eu caindo junto. E o terror dentro de mim, como se eu estivesse caindo junto. Você imagine isso, irmão. Quem já teve algum pesadelo tão terrível que você lutou para voltar, você estava dentro do inferno, caindo, quem já sentiu essa sensação? Tu imagine uma coisa dessa 1000 vezes mais. Tu imagine uma pressão espiritual de você ver os demônios nessa dimensão. E essa geração está morrendo, irmãos. E só tem um poder capaz de paralisar a morte na terra. É o poder da oração. É o poder da oração. Esta era não é uma era de oração. É uma era de distração. É uma era perversa.
É uma era de perversão sexual. É uma era de grande idolatria. Na época de Jesus, entre os judeus, era a época que tinha menos templos aos ídolos. Era a época de menos ídolos, mas era a época de maior idolatria ao homem. Na nossa época, o que está se tornando agora é uma junção de muitos ídolos com muitos idólatras. As pessoas estão idólatras ao nível que elas estão perdendo a vida delas, o tempo delas. Elas estão fissuradas nos homens, nas riquezas, mas elas não têm mais tempo para Deus. Irmão, poucos cristãos verdadeiros dessa nação oram. Poucos. É uma era onde eles acham que estão orando, quanto mais oram, mais se afastam da oração, porque eles não sabem o que é se entregar à oração. As pessoas oram para aquilo que só satisfaça elas, para elas se sentirem bem, para dizer para a consciência delas que estão fazendo algum dever, que está tudo bem, mas não está tudo bem, irmãos. Elas estão procurando motivos pela qual elas querem se sentir bem. Às vezes, irmãos, tenha certeza que eu vou te falar isso, o Evangelho não vai fazer você sentir bem. E quando o Evangelho estiver mortificando a tua carne, ele vai matar e vai te crucificar. E quando Jesus estiver te crucificando com ele, você vai começar a sentir tanta dor. Dor na sua carne, dor aonde sua carne era pegada, seus pecados, suas iniquidades vão saltar. Você vai se sentir ferido, você vai sentir luta, guerra contra os membros do teu corpo, guerra na tua família. Jesus falou assim, ó, eu vim para trazer espada, eu vim para trazer fogo para a terra. O Evangelho tem as suas dores, mas tem a sua glória. Mas hoje em dia as pessoas querem fugir da dor. Elas têm medo da dor. E a maioria dos cristãos, eles acham que a dor, o sofrimento, não pertence a Deus. Como se isso não fosse uma bênção provida de Deus. É uma bênção. Foram as dores, foram os grandes processos que forjou o meu caráter. O que eleva a sua motivação para o Senhor? O que eleva de fato a verdadeira decisão de seguir ao Senhor, senão os processos que passamos de contrariação, de adversidade, de tribulação na nossa carne. Quando os demônios estão perseguindo a sua alma, quando você está sendo afligido. O que certifica que você é um verdadeiro cristão é quando o sofrimento